Fala aí, galerinha do xadrez, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje estamos aqui com mais um vídeo então da série dos 14 heróis do xadrez brasileiro, os nossos 14 grandes mestres. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Darcy Gustavo Machado Vieira Lima. O Darcy Lima, ele nasceu no Rio de Janeiro, no dia 22 de maio de 1962. Vamos abrir o nosso mapa aqui então dos grandes mestres, para a gente olhar a distribuição dos grandes mestres por estado, né? Então, esse daqui é o nosso sexto vídeo da série dos 14 grandes mestres. E nós temos então mais um grande mestre aqui na região sudeste, no Rio de Janeiro, então o Darcy Lima. Então aí a gente vai completando, vamos ver como é que vai ficar esse nosso mapa aí ao final da série dos 14 grandes mestres. Legal? O Darcy Lima conquistou o título de mestre internacional dele em 1989 e o título de grande mestre em 1997. O Darcy Lima é tricampeão brasileiro absoluto de xadrez e ele conquistou esses títulos nos anos de 1992 em Curitiba, 2002 em Brasília e 2003 em Miguel Pereira. Além desses títulos importantíssimos, o Darcy Lima ainda tem na coleção de títulos dele um campeonato sul-americano, então ele foi campeão sul-americano. E no ano de 2000 ele se classificou para o Mundial, que foi realizado na Índia. E novamente em 2002, então ele foi também classificado para jogar o Mundial, depois de vencer o Zonal Sul-Americano. O Darcy Lima integra a nossa equipe olímpica de xadrez desde 1998. Agora, um ano que foi muito especial na carreira do Darcy Lima foi o ano de 2003, quando ele venceu então o Zonal 2.4 da FIDE, um torneio fortíssimo. E aí ele se classificou então para o Campeonato Mundial. Também foi o ano em que ele se tornou tricampeão brasileiro absoluto, e nesse mesmo ano ele ainda foi apontado aí pelo conceituado site russo Chess Siberia como o melhor jogador do mundo em setembro daquele ano. Além disso, ele também foi campeão pan-americano de xadrez no ano de 2007, e uma curiosidade aqui, ele é um dos únicos sul-americanos a ter chegado aí em 4 finais de campeonato mundial. Então ele chegou nas finais de campeonato mundial absoluto de xadrez nos anos de 2000, 2004, 2005 e 2007. Atualmente o Darcy Lima continua jogando e ele está em 6º lugar na colocação dos brasileiros. Ele é o 6º melhor jogador do Brasil. Bom, além de ser jogador de xadrez, o Darcy Lima também atua no xadrez de algumas outras formas. Uma das principais metas da vida do Darcy foi levar o xadrez para o ambiente escolar, principalmente para as comunidades mais carentes. E essa ideia dele, no ano de 2003, novamente, esse ano especial na vida dele, né? Teve o apoio aí do Ministério do Esporte, e foi muito bacana, num projeto oficial aí de massificação do xadrez, então, por todo o Brasil. O Darcy Lima, gente, por onde ele passa, ele é considerado um mestre, assim, um grande mestre, extremamente acessível, uma pessoa muito simpática, de fácil conversação, de fácil chegada nele. E ele gosta de bater papo aí sobre política relacionada ao xadrez, né? Sobre propostas de melhorias aí no xadrez no Brasil, melhorias em relação aos torneios, também melhorias de projetos aí ligados ao xadrez escolar, como também gosta muito de conversar sobre próprios assuntos do xadrez em si, do jogo de xadrez em si. E ele é conhecido aí, uma das características do Darcy Lima, que ele analisa de uma forma super animada aí as posições de partidas com jogadores de nível técnico bem mais baixo do que o dele. Então é uma pessoa bem acessível realmente. E ele sempre recomenda para as pessoas livros especializados, para aqueles que procuraram ajuda com ele aí, e conselhos aí para as pessoas então se aprimorarem no jogo. Atualmente, além de jogador de xadrez, o Darcy Lima também, hoje ele é o presidente da Confederação Brasileira de Xadrez. Então ele é o atual presidente da CBX, cargo que ele ocupa desde 2012. Além disso, ele também é editor do jornal Checkmate. Bom, vamos ver o Darcy Lima em ação, pessoal? Foi difícil selecionar uma partida dele, tem várias partidas interessantes. Eu tava bem afim de mostrar até uma partida aí dele contra a Judith Polgar, dele ganhando da Judith Polgar, e eu vou mostrar isso ainda, tá bom? Então no canal aqui, eu vou fazer essa cobertura sobre os 14 grandes mestres, mas depois eu vou voltar com esses 14 grandes mestres, com outras partidas interessantíssimas, a gente vai fazer ainda outras análises, tá bom? Mas eu vou mostrar então, hoje a partida do Darcy Lima jogando de peças brancas contra o Jean Elvest,
um fortíssimo grande mestre internacional, ele é americano e na época o rating dele era de 2.629. Essa partida foi jogada no ano de 2007, quando o Darcy Lima ainda tinha de rating 2.463. Atualmente o rating do Darcy Lima é de 2.544. E vamos lá, o Darcy Lima então começa com D4, peão da dama, cavalo em F6, C4, E6, G3, a abertura catalã, bispo em B4. A ideia aqui do Jan Elvest é fazer com que o bispo das brancas, agora ó, bispo em D2, e esse bispo volta então para E7. Você fala, poxa, por que ele dá um cheque e volta, né? De alguma certa forma ele tentou deslocar o bispo das brancas para uma casa não muito boa aí, né? Aqui em D2. Então, ao invés de jogar bispo E7 direto, ele faz essa manobrinha para tentar atrapalhar um pouco aqui o desenvolvimento da peça das brancas. Temos bispo G2, D5, cavalo em F3, roque, C6. Então uma estruturinha aparentemente sólida aqui, né? Para defender esse peãozinho de D5. Dama B3, então fazendo uma certa pressão no peão de B7, fazendo uma certa pressão em D5, ao mesmo tempo defendendo aqui o peão de C4. E já preparando para conectar as torres depois de desenvolver o cavalo, né? Então dama B3 com várias ideias aí, um lance bastante bacana aí do Darcy Lima. Cavalo de B em D7, a ideia de cavalo de B em D7 é jogar esse cavalinho aqui em B6 depois, tapar, né, essa coluna da dama, fazer uma pressão em C4, então um lance bastante interessante também, cavalo D7, cavalo C3, cavalo B6 então, e agora esse peão está atacado duas vezes, né? O Darcy Lima aqui tem que tomar uma decisão, o que ele vai fazer em relação a isso. Ele pode capturar o peão, mas ele prefere aqui avançar com C5. Aliás, vale aqui mencionar, eu estudei um pouco as partidas aí do Darcy Lima e uma das características que eu vi é que ele sabe jogar muito bem com os peões, e quando eu falo muito bem, eu digo muito bem mesmo, e nós vamos ver isso aqui nessa partida também. Cavalo em C4, atacando aqui então o bispo de D2, bispo em F4, B6, estão tentando causar uma ruptura aqui, né? Atacando o peãozinho de C5. Cavalo em A4, defendendo aí o peão de C5 também. Cavalo volta ali para D7, então trazendo mais uma pressão aqui no peãozinho de C5. E aí realmente fica difícil, né? As pretas estão atacando com 3 peças, esse peãozinho de C5, e as brancas só tem 2 defesas. Então não dá mais para defender, a única forma talvez seria tomar esse peão, o que não é muito bom, né? Porque aí as pretas vão conseguir realmente liberar muito a sua posição. Então o melhor mesmo é deixar esse peão, e é o que o Darcy Lima fez. Ele jogou dama em C2, um excelente lance. Peão toma, cavalo toma, peão toma, né? E aqui qual que é a ideia? As pretas não podem tomar esse peãozinho aqui agora, por quê? Caso elas tomassem, isso não foi jogado, a gente teria simplesmente aqui o lance B3, né? E aí fica uma situação bastante complicada para as negras. Se tirar o cavalo, tá caindo esse bispo aqui. Não é o fim do mundo ainda essa posição, as pretas poderiam tentar continuar aqui com E5, as brancas poderiam jogar bispo G5, atacando aqui a dama, e depois de F6, então esse bispo está atacado novamente. Dá para tentar jogar bispo C1, não, mas não é o melhor lance, porque as pretas estão ameaçando aqui jogar em E4. Talvez o melhor fosse mesmo tomar aqui em C4, e aí depois de tomar aqui em G5, toma em D5 atacando o bispo. Aí esse bispo tem que fugir, né? Ou a dama pode defender. Vamos dizer que bispo B6, e aí a gente teria então uma situação como essa, que é uma situação bem melhor para as brancas, né? As brancas aqui, o Darcy estaria com um peão a mais, um peãozinho passado bastante perigoso aqui, tá? Então a ideia de... Vamos voltar aqui. A ideia de quando o Darcy Lima jogou aqui dama em C2, né? Foi muito bacana. Então é uma forma de preparar B4, mas com um tempo, né? Então as pretas tomam o peão, as brancas tomam, isso foi jogado na partida, mas a gente vê que não é bom agora para as pretas tomar aqui. Tá bom? E as pretas então vão para uma ideia diferente, bispo F6, trazendo uma ameaça aqui no peãozinho de B2. E o jogo continua. Cavalo D2, olha que interessante, né? O Darcy Lima está jogando com bastante elegância aqui nesse jogo, ao invés de se defender aí toda hora,
né? Agora ele estava com outro peão ameaçado, ele posiciona melhor as peças. Vamos supor que jogue cavalo aqui em B2, a gente teria torre de A em B1, e aí depois de E5, por exemplo, a gente teria que jogar bispo em E3, e depois de D4, cavalinho aqui tá caindo, né? Então a gente poderia ter essa continuação aqui. E aí é uma posição aí de certa forma equilibrada, né? As brancas estão ameaçando aqui, o peãozinho de C6, tá? Mas vamos voltar lá, né? Isso não é o que foi jogado. Então depois de bispo em F6, e o Darcy jogou cavalo em D2, então as pretas poderiam, então, o que a gente viu, ter tomado aqui, né? Iria para uma posição mais equilibrada, mas elas preferem o imediato E5, e aí a gente tem então cavalo toma C4, peão toma o bispo, e cavalo em D6. Olha que excelente posto aqui para esse cavalo, com esse peãozinho aqui em C5 defendendo. Uma posição bastante boa aqui para o grande mestre Darcy Lima. F toma G3, H toma G3, né? O peão sempre do canto para o centro, né? Uma das vantagens aqui de tomar com F, você pode estar pensando, puxa, aqui tomar com F seria bom, porque aí eu abro minha torre. Mas olha esse peão aqui, né? Olha essa diagonal aqui, ficou totalmente enfraquecida, ficou com 3 ilhas de peões. Não vale a pena, tá? Não tem muita compensação por abrir essa coluna aqui para a torre. Então realmente o lance conceitual mais correto aqui é tomar com o peão de H, peão em direção ao centro, mantendo aí, estamos com 2 ilhas de peões, ó, isso é uma ilha de peão, isso é uma outra ilha de peão, tá bom? Então é uma posição bem mais sólida, né? Bom, o jogo continuou com bispo E6, E4, torre B8, fazendo novamente a pressão aqui nesse peãozinho de B2. E mais uma vez o Darcy Lima não se preocupa em defender esse peão de B2, ele vai para E toma D5. E aí, torre toma B2. Aqui talvez tenha sido a primeira imprecisão aí das negras, vamos voltar a esse lance. Um lance muito melhor aqui teria sido C toma D5. Qual que é a ideia? Bom, esse peão continua sendo atacado, e aí as brancas poderiam reforçar o ataque aqui nesse peão com dama D3, mas depois de bispo toma B2, atacando a torre, torre em D1, trazendo mais uma ameaça para esse peão, as pretas teriam D4, e aí com um peão a mais e uma posição aí, um peão passado aí para cada um, uma posição um pouco melhor aí para as negras, tá bom? Então isso teria sido melhor. Não é o que foi jogado depois de E toma D5, foi jogado torre em B2 direto, tudo bem. Mas isso permite aí ao Darcy conseguir uma vantagem nessa posição. Ele joga então dama em D1, trazendo mais uma defesa para esse peãozinho de D5. Depois de peão toma, bispo toma, dama D7 foi jogado, torre em C1, torre B4. A ideia de torre B4 está ameaçando aqui torre em D4, né? Como ameaça sobre o bispo e sobre a dama. Bispo toma E6, F toma E6. Cavalo em E4, tá aí propondo então a troca de damas, ameaçando também o bispo lá de F6. E bispo D4. Aqui o Jan Elvers, o grande mestre americano, bastante experiente, ele não está interessado em trocas. Ele acabou de abrir a coluna F, né, com o peão toma em E6, e ele vai então para tentar fazer uma pressão aí no peãozinho de F2, de certa forma também já está atacando aqui em C5, mantendo as peças no tabuleiro. C6, olha lá agora o peão do Darcy Lima entra em ação, né? O Darcy Lima ele faz isso, ele é muito bom mesmo nas manobras com peões. Está atacando a dama, dama então em D5, atacando aqui o cavalo de E4 e C7, né? O Darcy Lima mais uma vez de uma forma elegante, não se preocupa em defender o cavalo dele e vai para um lance muito mais forte, que é C7, com a ameaça aí, claro, de promover o peão para a dama, né? Temos então torre C8 não permitindo, dama em E2 agora sim defendendo o cavalo, e bispo em B6, né, trazendo mais uma ameaça aqui para esse peãozinho. Mas na verdade, gente, eu vou voltar aqui esse lance. Aqui o Jan Elvers, ele perdeu uma oportunidade de igualar o jogo aqui, que teria sido um lance bem melhor, simplesmente torre B7. Qual que é o conceito, gente? Esse peão aqui ele é muito perigoso, né? As pretas têm que focar todos os esforços agora em tomar esse peão, né? Mas você pode estar falando, mas bispo B6, que é o que ele jogou, também faz uma pressão aí. O problema só de bispo B6 é que a gente vai ver a continuação do jogo, permitiu aí ao Darcy ter uma continuação mais forte, tá? Ao passo que se tivesse jogado aqui torre em B7,
a gente poderia ter uma continuação cavalo em G5, fazendo uma pressão aqui nesse peão, e depois de torre toma, torre toma, torre toma, dama toma, dama toma, dama toma, agora com ataque, né, sobre a torre e o bispo, torre defendendo, depois de troca-troca, torre em C1, uma posição completamente equilibrada, tá? Então aqui poderiam dar as mãos e declarar empate, né? Não tem mais, ninguém tem condições aqui de ganhar, a não ser que o outro erre muito feio, mas nesse nível de jogo é empate, ok? Então vamos voltar lá. Mas então o grande mestre americano Jan Elvest, ele faz outro lance, ele joga bispo B6 e permite então com que o Darcy Lima tenha toda a iniciativa aqui na partida, e ele joga então o lindo lance cavalo G5. É um lance muito bonito, né? Por que ele é tão bonito assim? Bom, esse cavalo ele não pode ser capturado aqui agora pela dama. Por quê? Senão nós temos dama toma aqui em E6 com cheque e atacando a torre também, né? Então a gente teria uma continuação totalmente vencedora aqui para as brancas. Está dando cheque e tá ameaçando lá o cavalo. Então não foi o que foi jogado. Depois de cavalo G5, as pretas tomaram o perigosíssimo peão de C7, mas também não foi o melhor lance, tá? Então a gente viu que não pode tomar aqui em G5, mas o lance jogado também não foi melhor. Muito melhor aqui teria sido torre em D4. Qual que é a ideia de torre em D4? Depois de dama toma peão, dama toma, cavalo toma, essa torre pode vir para D6, com um ataque aqui nesse cavalo, esse cavalo que está defendendo C7, ele tem que sair daí, ele tem que ser expulso daí. E mesmo que as brancas tentem defender esse cavalo agora com torre de F em E1, as pretas poderiam jogar rei em F7, trazendo mais um ataque aqui para esse cavalo. E esse cavalo tem que sair daí agora, né? Ele não tem mais como alguém defendê-lo. Então, cavalo com cheque, vamos supor que rei em F6, torre em C3, ameaçando uma entrada aqui. E aí depois de torre toma C7, finalmente as pretas se livrariam, né? Teriam se livrado nessa continuação do peãozinho de C7. Depois de torre F3, rei G6, é uma posição melhor para as brancas? É uma posição um pouco melhor para as brancas sim, né? Apesar do material estar igual, esse rei está exposto, né? Então as brancas vão ter algumas possibilidades aí de ataque. Esse cavalo pode vir para E6 agora, com um tempo sobre a torre, enfim. Tá? É uma posição um pouco melhor para as brancas. Mas as pretas conseguem equilibrar esse jogo tranquilamente, tá? Mas torre D4 não foi jogado, vamos voltar aqui então na posição. Depois de cavalo G5 então, o lance jogado foi torre toma C7, e aí realmente permitiu aí ao Darcy Lima dar uma continuidade de uma forma genial. A continuação foi torre toma C7, bispo toma C7, e aqui eu acredito que é o lance que o grande mestre americano não tenha visto. O natural que ele deve ter analisado deve ter sido dama toma peão com cheque, depois de uma troca de damas, uma posição completamente equilibrada. O problema é que o Darcy Lima fez um lance melhor aqui. E se você quiser pausar então e achar esse lance do Darcy Lima, fica à vontade. É um lance que arremata a partida, é um lance realmente muito bom. Eu vou dar mais alguns segundos. E o lance então jogado aqui pelo Darcy Lima foi o vencedor, dama H5, né? Um lance realmente fortíssimo. Aproveitando aqui, né, toda essa debilidade aqui dessa estrutura de peões aqui do adversário, tá bom? Tá ameaçando aqui de cara já dama em F7 com cheque, seguido de dama em F8 com cheque mate, né? Essa que é a principal ameaça. Também tá ameaçando dama toma H7, caso essa casa seja defendida também. Então, também tá ameaçando uma entrada aqui em E8, né? Então, várias ameaças. As pretas têm que fazer alguma coisa em relação a isso, e elas jogam então dama em F5, né? Então esse lance ele protege F7, protege H7, mas ainda não protege E8. E o jogo então continua com dama em E8 cheque, dama cobre, única, né? Não tem outro lance forçado. E aí depois então de dama toma em E6, rei sai para H8, cavalinho cheque, rei para G8, e o cavalinho volta para G5, e rei em H8. E aqui parece então que houve uma repetição de lances, mas na verdade aqui é um lance psicológico, né? Essa sequência então não precisaria ter jogado. Eu vou voltar aqui o lance. É exatamente a mesma posição aqui, tá? Não precisaria ter jogado o cavalo aqui com cheque, né? Já poderia ter partido para um outro lance. Mas aqui que tá. É muita opinião minha. Se você tiver uma opinião diferente, posta aí nos comentários. Mas na minha opinião, é uma forma de você mostrar o domínio de jogo, é uma forma de você mostrar que você está no controle. Então você faz uma sequenciazinha como essa e você está dizendo o seguinte: olha, se eu quiser, eu empato, né? Eu tenho domínio sobre a partida.
e eu não vou empatar. E aí o Darcy Lima jogou torre em C1. Então é minha opinião, tá? Que é um lance, foi uma sequência psicológica do Darcy Lima. O cavalo em F7, depois voltando para G5, tá? Como uma forma de dominação mental. Tá, mas se você achar ou tiver alguma opinião diferente, pode postar aí, tá bom? Ok, foi jogado então torre em C1, e aqui realmente a partida está totalmente ganha, está ameaçando aqui esse bispo de C7. Se esse bispo de C7 sai, a torre entra em C8, ganhando a dama, então realmente é muito difícil de você defender essa posição. O lance jogado aqui pelo Jan Elvest foi torre em B6, ameaçando então aqui a dama, mas então o Darcy Lima arremata então a partida com cavalo F7 agora sim, e o rei sai, e aí então o cavalo em D6 dando cheque. Então foi uma forma de proteger a dama, foi você colocar então, o Darcy Lima colocou o cavalo entre a torre e a dama, de forma a proteger a dama, e depois então que o rei foi para H8, torre tomou o bispo, e nessa posição, então, as pretas abandonaram. Você pode falar, mas por que abandonou? Esse cavalo está atacado 2 vezes. O problema é o checkmate aqui no fundo depois das trocas, tá bom? Então, mesmo que aqui torre toma, simplesmente dama toma torre. E aí as pretas não podem tomar a dama, porque torre vem para cá e vai ser checkmate no próximo lance. Essa torre vai voltar ou para cá ou para cá. A dama vai voltar ou para lá, um lance forçado. E depois, então, de torre toma é checkmate, tá bom? Então, nessa posição aqui, depois de torre toma C7, as pretas abandonaram a partida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, deu para mostrar aí bastante o estilo aí do Darcy Lima, ganhando de um grande mestre fortíssimo americano. Ele continua jogando o Jan Elvest até hoje, se eu não me engano ele está em posição 40 do ranking dos Estados Unidos, o que é ainda uma posição bastante forte, considerando que os Estados Unidos têm os melhores jogadores do mundo, né? Muitos dos melhores jogadores do mundo. Então é isso, gente. Se você gostou aí do vídeo, dá sua curtida, se inscreve aí no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos quando eles forem lançados, tá bom? E é isso aí, muito obrigado pela sua audiência, gente, e até a próxima. Um grande abraço!